Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando. Hoje falamos direto do Clube Leopoldina Juvenil, onde está acontecendo a tradicional reunião almoço do IARGS, que hoje tem como tema os 10 anos do CPC, Código de Processo Civil, e as conquistas da advocacia. Quem vai palestrar sobre o assunto é o Dr. Cláudio Lamáquia, ex-presidente da OAB Nacional e Gaúcha. Olha só. A presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, também vai conversar com a gente, falando então dessa reunião almoço de hoje, que trata dos 10 anos do CPC. Foi um código que teve um grande protagonismo dos advogados gaúchos, né, na definição das novas regras. Como você avalia, como chega aos 10 anos o novo CPC? E também falar um pouquinho sobre o Congresso de Direito Tributário que vem pela frente. Bem-vinda ao Momento Jurídico. Bom, em primeiro lugar, eu saúdo a todos e quero dizer que nós estamos muito contentes, muito felizes, porque nós estamos iniciando este ano as reuniões almoço exatamente com a presença do nosso querido, sempre presidente da OAB, Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. O nosso instituto, o ano que vem, vai fazer 100 anos. E nós já estamos assim com grandes preparativos, porque como sabem, o nosso instituto reúne não só advogados, mas todos os estudiosos do direito, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, professores, que se reúnem exatamente com esse objetivo, propiciar o aperfeiçoamento da legislação, contribuir com os poderes públicos e, principalmente, reunir as pessoas, que isso é muito importante. Hoje, o Cláudio Lamáquia, aqui consta que ele vai falar sobre o Código de Processo Civil. Mas ele fez tanta coisa que eu vou dar uma surpresa para ele. Eu consegui um vídeo, um amigo meu me mandou do Conselho Federal, então vai ser um vídeo onde conta algumas das mais importantes conquistas do Cláudio, da gestão do Cláudio quanto presidente nacional. Depois ele vai falar no Código Civil, porque foram tantas além do Código Civil que eu achei que a gente não poderia deixar de mencionar. Então é isso aí. E também o Instituto ele tem uma vida cultural muito rica. Além do Direito de Família e dos outros departamentos, a doutora Alice Greck está preparando agora o Congresso de Direito Tributário. Já vai ser, se não me engano, o 12º Congresso, que vai ser no mês de setembro. E também estamos preparando grandes novidades para o fim do ano e para o ano que vem. E eu já vou contar que o nosso presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Alberto Delgado, vai ser o próximo palestrante da reunião almoço do mês de agosto. Então, o IARGS, graças a um trabalho conjunto, porque não é um trabalho meu, é um trabalho da diretoria, é um trabalho dos departamentos, os nossos funcionários e também os nossos parceiros, o IARGS está vivo, atuante e, graças a Deus, todos nós muito contentes com tudo isso. Obrigada. A gente que agradece pela entrevista, um ótimo evento. Tá bom, é sempre uma alegria participar do Momento Jurídico. Agora a gente conversa então com o palestrante, Dr. Cláudio Lamáquia, ex-presidente nacional e gaúcho da OAB. O assunto hoje, o tema é o CPC, chegando então aos 10 anos. Quais foram as principais conquistas que ele trouxe? Qual o balanço que o senhor faz, né, nesse aniversário de 10 anos? Bom, primeiro é uma data que nós temos que todos comemorarmos, né? O CPC, ele é tido como o código da advocacia, que tem o DNA da advocacia. E tem de fato, porque nós tivemos inúmeras conquistas e avanços que vieram a partir exatamente de um trabalho que iniciou aqui no Rio Grande do Sul. Por isso a comemoração dos 10 anos do CPC aqui no nosso estado, ela acaba sendo muito mais forte, porque aqui nasceram projetos de leis que foram fundamentais e são hoje referências para nós, para a advocacia gaúcha, né? Falo das férias dos advogados, do fim da compensação da verba honorária, do artigo 85 que limitou e colocou balizas na fixação da verba honorária, dos honorários recursais. Enfim, o Código de Processo Civil ele trouxe a correção de alguns pontos que, de uma forma direta, eles afetavam muito as prerrogativas da advocacia no exercício profissional no dia a dia. E eu acho que é por isso que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na pessoa da sua presidente, doutora Sulamita Cabral,
pretendeu exatamente este evento hoje para falarmos um pouquinho sobre esses avanços que nós tivemos a partir do Código de Processo Civil. E até porque na sua gestão foram criados muitos projetos que acabaram sendo incorporados ao CPC. Estes projetos todos, férias, fim da compensação, artigo 85, natureza alimentar dos honorários, todos esses projetos, férias, era algo que a advocacia não sabia o que era, ou seja, a advocacia não tinha um período efetivo de descanso. Quando nós chegamos na presidência da OAB em 2007, lá no longínquo ano de 2007, os advogados o que mais reclamavam era exatamente isso, ou seja, o advogado precisava ter um período durante o ano que ele pudesse de fato descansar. E aí nós tivemos essa oportunidade, elaboramos um projeto de lei e esses projetos todos nasceram aqui do Rio Grande do Sul, depois foram incorporados ao novo CPC, mas eles nasceram a partir exatamente de uma obra que eu digo sempre e reitero aqui, é uma obra verdadeiramente coletiva, que foi formada aqui no Rio Grande do Sul a partir de tudo isso. Por exemplo, o projeto de lei que criou a ideia da contagem de prazos em dias úteis, ele nasceu em Santana do Livramento a partir de um colega advogado que numa ida minha a Santana do Livramento um dia me parou e me disse: Lamáquia, bora um pouquinho, nós temos que resolver isso. Prazos corridos, muitas vezes nós não temos um sábado e um domingo, um final de semana, num prazo de 5 dias, por exemplo, de embargo de declaração. E ali surgiu a ideia, e nós apresentamos o projeto de lei para a nossa bancada de deputados federais, e isso se constituiu. Portanto, quando eu digo que a obra ela teve esse aspecto de coletividade, não é por uma questão apenas semântica, é porque na realidade foi isso que aconteceu. A Advocacia do Rio Grande se uniu em torno desses projetos de lei, que depois acabaram sendo incorporados ao novo CPC. Eu já estava em Brasília, na presidência nacional da OAB, quando isso aconteceu. E aí nós tivemos exatamente esta condição. Aí o Rio Grande do Sul muito protagonista nesse processo todo, né? Esse debate do novo CPC. Mas passados 10 anos, agora a gente tem novos desafios, a gente tem tecnologias que estão transformando a maneira como a sociedade interage. Inteligência artificial, por exemplo, e tudo que surge de novo, né? Como é que o direito vem lidando com isso e o CPC, quando não tem algo previsto dentro do código, como é que quem julga, os advogados, como trabalham? Bom, eu tenho dito que a advocacia e o sistema de justiça como um todo, ele hoje está em evidente transformação, né? E uma transformação que nós nunca vimos. A inteligência artificial, que tu dizias, é algo que nós sabemos hoje o que nós estamos vendo, conhecemos o que estamos vendo, mas temos ainda muitas coisas que irão acontecer daqui para frente. E por isso eu digo desta grande transformação. A inteligência artificial é algo que veio para ficar, não tenho a mínima dúvida disso, mas nós temos que ter muito cuidado com a utilização da inteligência artificial. Ela, sem dúvida nenhuma, jamais vai substituir o ser humano, notadamente numa profissão que é humanista, como é a nossa, né, a advocacia, mas que trará, sem dúvida nenhuma, como disse, e já está trazendo, avanços e também facilidades para a advocacia. Eu comecei a exercer a profissão de advogado na época da máquina de escrever. Quer dizer, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu vivi e vejo que as minhas filhas, que hoje estão cursando direito, estão vivendo, e a facilidade que tem com um simples toque, elas baixam uma lei, elas baixam uma doutrina, elas fazem uma pesquisa, é algo que naquela época jamais eu imaginei que pudesse acontecer. Portanto, é uma transformação. O que nós precisamos fazer, e temos que ter a responsabilidade de assim fazê-lo, é que essa transformação ela seja feita com responsabilidade. Só para a gente encerrar, não se fala, não tem debate para que se renove o CPC. Por enquanto, ainda é muito recente, a jurisprudência que vai dando conta dessas novidades que surgem? Eu acho que qualquer diploma legal, né, seja processual, seja direito material, ele tem que estar sujeito a uma permanente evolução. Não tenho dúvida alguma disso, né? E as próprias leis periféricas, né? Nós estamos falando do CPC como conquistas para a advocacia, mas poderia aqui falar do Simples Nacional, nasceu aqui no Rio Grande do Sul também a primeira semente para nós termos o Simples Nacional para a advocacia. A lei que é uma das leis mais importantes que nós tivemos, e eu tive a oportunidade como presidente nacional da ordem, aí sim, fomentá-la e trabalhar para a sua aprovação, que foi o projeto de lei que criminalizou o desrespeito às prerrogativas profissionais, uma das maiores conquistas que nós tivemos.
A lei, estou falando aqui com uma mulher, a lei que protege as prerrogativas das mulheres grávidas, gestantes. Todos esses avanços legislativos, eles são periféricos, mas eles estão sujeitos à evolução, eles estão sujeitos a aprimoramento com o tempo. Certo. Parabéns por todo o seu trabalho, né, contribuição para esse código que trouxe tantos avanços e obrigada pela entrevista, ótima palestra. Obrigado, um abraço enorme para vocês. A gente conversa agora com o Dr. Leonardo Lamáquia, presidente da OAB seccional do Rio Grande do Sul, irmão do Dr. Cláudio Lamáquia, o palestrante de hoje e que teve tanta contribuição, né, tanta contribuição deu a esse CPC que completa em 2025 10 anos. Como foi rever essa história de família? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Emocionante essa ideia da presidente Sulamita de trazer aqui o presidente Cláudio Lamáquia e a ideia que a presidente Sulamita teve de fazer uma surpresa a ele com o vídeo que retrata a sua presidência no Conselho Federal. Vendo esse vídeo, nós conseguimos identificar claramente uma gestão extremamente desafiadora que ele teve frente à OAB Nacional e que enfrentou todos os temas e teve êxito nos dois grandes pilares de atuação da ordem. No político, porque foram 3 impeachments, do Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara dos Deputados, da presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer, mas não só a atuação no campo político, também no campo corporativo, com uma lista de projetos de lei, além do CPC, todos os outros projetos de lei que o vídeo retratou e que mudaram a vida diária da advocacia, a preferência para mulheres advogadas grávidas realizarem sustentações orais, os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho e tantos outros que nós nos lembrávamos assistindo esse vídeo que foram realizados e concretizados na gestão do presidente Cláudio Lamáquia no Conselho Federal. Então, esse evento do Instituto já tradicional, com tantas lideranças aqui do sistema de justiça, extremamente prestigiado, nos oportunizou não só relembrar os 10 anos do CPC e as suas conquistas, mas em especial as gestões Cláudio Lamáquia no Rio Grande do Sul e no Conselho Federal, que entregaram tanto para a advocacia brasileira. E é importante, Dalva, destacar também que esta ação política da ordem, não política partidária, ao contrário, longe da política partidária, como ele sempre se manteve, mas esta atuação política da ordem, de pedidos de impeachment, de ações, de causas em defesa da sociedade, tornam a ordem forte e respeitada como ela é. Então, realmente uma gestão que orgulha todos nós, advogadas e advogados gaúchos, e a mim em especial, porque além de advogado inscrito e presidente da OAB, sou irmão dele. Mudando um pouco de assunto, aproveitar para falar da Cidade da Advocacia que está chegando, vai ser dos dias 5 a 9 de agosto. Como é que estão as inscrições? Vamos aproveitar para fazer um convite? Imperdível essa Cidade 2025, a 4ª edição. Já temos quase 10 mil inscritos, faltam praticamente 60 dias para o evento. Quero convidar todo mundo que se inscreva, gratuito, um evento absolutamente democrático e gratuito. E nós temos um limite de inscrições, então é importante que haja a inscrição o mais rápido possível e nos próximos dias estaremos divulgando os grandes nomes, as grandes palestras, mas teremos mais de 50 painéis, 250 painelistas, muita capacitação, muito networking e esse belíssimo evento que é a cidade. Maior evento jurídico gratuito do sul do país, também chamado de South Summit do Direito, então todo mundo convidado para participar. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí com os próximas iniciativas. Eu que agradeço. Sempre bom falar com o Momento Jurídico, sempre bom poder dirigir algumas palavras à advocacia gaúcha, com tantas lutas que nós estamos tendo da OAB do Rio Grande do Sul, estamos lutando pelo EPROC, estamos lutando pela defesa da sustentação oral, contra os golpes da falsa advogado do falso advogado. Deveremos ter em breve a nossa lei estadual das custas, que nos dará isenção no pagamento de custas nos honorários de sucumbência, importantíssima lei que nós estamos prestes a entregar, e tudo mais que vocês têm nos ajudado têm acompanhado e têm nos ajudado a divulgar, que é importantíssimo. Obrigada. Doutora Neuza Bastos, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, está aqui ao meu lado prestigiando o evento também. Foi um bonito resgate da história de como foi gestado o CPC. Doutora, bem-vinda ao Momento Jurídico mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez ao Momento Jurídico por essa oportunidade sempre que nos acompanha em todos os eventos aqui do nosso sistema OAB. Mas esse foi um evento muito importante, não podíamos deixar de estar aqui prestigiando esse evento aqui do IARGS, com a fala, né, do nosso sempre presidente, Cláudio Lamáquia, e por isso que nós afirmamos que o nosso CPC
hoje completando, hoje eu digo nesses dias, né, neste ano completando os 10 anos, é muito importante para a advocacia gaúcha, em função de que o nosso CPC tem o DNA da advocacia gaúcha, porque foram daqui as grandes alterações e que incorporaram o nosso CPC. Isso tudo quando nós estávamos, né, sob a presidência nacional do nosso presidente Cláudio Lamaque. Importantes avanços nós tivemos, a contagem dos prazos em dias úteis, as férias da advocacia que nós não tínhamos e a observância, né, da fixação dos honorários de sucumbência. Então, uma data muito importante de nós termos aqui conosco não só o nosso presidente da seccional, Leonardo Lamaque, mas o nosso querido palestrante, presidente Cláudio Lamaque. E agora, mudando de assunto, está chegando um grande evento para toda a advocacia gaúcha, que é a Cidade da Advocacia, vai ser em agosto. E vocês já estão com Blitz lá no Cais Embarcadero, que vai ser o local dessa festa? Na verdade, nós temos a Blitz da Orla, que começou nesse último sábado, onde nós temos uma tenda, né, montada pela OAB, Caixa de Assistência, onde os advogados têm mais um local para se encontrarem, para confraternizarem, naquele espaço onde muitos fazem a sua corrida, o seu exercício físico, leve o seu chimarrão. Aliás, nós teremos lá na nossa tenda chimarrão, frutas, água para fornecer para a advocacia. É mais um momento, um ponto de encontro para a advocacia, já que hoje nós entramos nos nossos foros, né, e temos os corredores vazios. Então, esses espaços são muito importantes para nós encontrarmos os nossos colegas. Então, convidamos a todos. Claro que naqueles sábados de chuva nós não temos a nossa tenda lá aguardando a advocacia, mas os sábados de sol estaremos lá das 8 ao meio-dia todos os sábados. Lembrando que a Cidade da Advocacia está com inscrições abertas, o evento acontece de 5 a 9 de agosto, certo? E um último convite rapidamente, o convite à solidariedade agora, a campanha do agasalho do Sistema OAB? Campanha do agasalho que foi lançada ontem, pelo Sistema OAB, sob a coordenação da vice-presidente Claredê Quitolina Tafarel e também da presidência da Caixa de Assistência e a diretoria, onde nós estamos recebendo preferencialmente cobertores, mas também todo tipo de agasalho higienizado para que possamos entregar não só para toda a comunidade, mas também nós temos muitos colegas que mais uma vez estão enfrentando a questão do alagamento e que já vão se beneficiar dessas doações. Tá certo. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. O programa Momento Jurídico faz agora um breve intervalo, pausa nas entrevistas, lembrando que temos oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, 160 anos, já voltamos. Porto Alegre é nossa casa, vamos cuidar dela, tchê! Hey, hey, tchê, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivente. Separa o lixo que é barbada, é bom pra cidade e não te custa nada. E pro sofá que não tem mais jeito, o bota fora é perfeito. A cidade também é a sua casa e você pode fazer a sua parte, separando o lixo seco do orgânico, não jogando lixo no chão e ligando o 156 toda vez que vir alguém pichando algum espaço público. Hey, hey, tchê, cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente, vamos cuidar dela vivente.
A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Mas o que é isso na minha casa? Ah, isso é arte, cara. Legal, né? É ruim na sua casa? É ruim na sua cidade. A Prefeitura de Porto Alegre limpa centenas de espaços públicos todo mês. Se você vir alguém pichando, ligue 156 e ajude a cuidar da cidade. Por quê? Minha cidade é minha casa. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Dr. Pedro Alfonsin, conselheiro federal da OAB, também marca presença neste encontro, em que a gente vai falar, debater sobre o Código Civil, né? 10 anos do Código de Processo Civil. Como o Código chega, né, depois dessa primeira década, principais conquistas e o que a gente precisa, no que a gente precisa avançar também. Bom, primeiramente, muito boa tarde. Nós estamos aqui num evento tradicional do nosso IARGS, então cumprimento a doutora Sulamita Cabral e o nosso palestrante, o doutor Cláudio Lamacchia, nosso presidente, sempre presidente da OAB do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal, ensejando um tema para debate importante, que são o olhar para essa última década, desde a promulgação do Código de Processo Civil, e os nossos principais avanços dentro daquela construção, inclusive anterior a 2015. O presidente Cláudio Lamacchia, presidente à época no Rio Grande do Sul e depois vice-presidente, presidente nacional, teve uma participação muito importante na construção de avanços, como o artigo 85, falando de honorários sucumbenciais, férias para advocacia, o fim da compensação de honorários, a contagem de prazos em dias úteis. Então, uma amplitude de conquistas implementadas naquele código que vieram a facilitar a nossa profissão. E hoje o presidente Cláudio Lamacchia enfatizando muito essa construção, um olhar daqui para frente da manutenção das nossas conquistas e aí tratando especificamente dos honorários sucumbenciais, que apesar de ter sido reconhecido, sim, no STJ, no tema 1076, e ter tido debates já no STF sobre o tema privado, tem sofrido certos recortes pela jurisprudência e a gente tem que trabalhar para a manutenção da integralidade do artigo 85. Certo, muito obrigada pela sua entrevista e um ótimo almoço. Eu que agradeço, obrigado. Dr. Matheus Aires Torres, tesoureiro da Caixa Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, acompanhou a palestra do Dr. Cláudio Lamacchia falando então sobre os 10 anos do CPC. Uma história muito bonita que teve a advocacia gaúcha como protagonista. Bem-vindo. Exatamente. A gente, Dalva, Momento Jurídico, um prazer sempre estar falando com vocês. Acho que a história de Cláudio Lamacchia e o CPC, elas se fundem. A história da OAB Rio Grande do Sul também se funde com o novo CPC. Eu acho que um dos grandes exemplos, a questão da contagem de dias úteis, coisa que a advocacia de hoje não faz a mínima ideia. Os jovens advogados que vieram depois com o implemento do novo CPC não fazem ideia do que era a contagem de prazo, inclusive no final de semana.
Então, e mais diversas outras conquistas, o artigo 85, enfim, uma série de inserções do CPC que beneficiaram a advocacia e continuam beneficiando até hoje. E temos que mantê-las, isso é o mais importante. Então, escutar o nosso sempre presidente da OAB do Rio Grande do Sul, também sempre presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, é sempre uma grande satisfação e ouvir essa história de como se construiu o novo CPC. Por falar em conquistas da advocacia, está chegando mais uma edição da Cidade da Advocacia, que é outro grande feito, né? Cada vez atraindo mais gente para formação, para networking. Quando vai acontecer, vamos aproveitar para fazer um convite e trazer detalhes da programação, inscrições abertas, né? É o nosso mês da advocacia, que se concentra na Cidade da Advocacia, do dia 5 a 9 de agosto, terão muitas atrações. A Caixa de Assistência está preparando muitas novidades, muita coisa nova por aí. Nós vamos ampliar a nossa loja da advocacia na Cidade da Advocacia, nós cada vez mais convênios e muita coisa os nossos colegas vão poder observar somente quem estiver presente. Então, a gente faz essa convocação para a advocacia de todo o estado, venham em excursões, nós teremos convênios com hotéis e não é só isso. O mês da advocacia, no final do mês, nos reserva ainda a banda Menos é Mais, que nós teremos ali no final do mês, encerrando o mês da advocacia. Então, é novidade mais novidade. Teremos ainda o Arraial da Advocacia, que vai acontecer agora no dia 5 de julho. Teremos também a Feijoada de Advocacia, que logo vocês vão saber, também vai acontecer no mês de julho. Então, é a Caixa de Assistência organizando e fazendo eventos, não somente para o advogado, para a advogada, mas também para toda a família, seus dependentes. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí com essa programação intensa que vem pela frente. Um grande abraço a todos, em especial a Advocacia Gaúcha. Quem também prestigia esse evento é o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, falasse um pouquinho sobre o balanço, né, que faz desses 10 anos de CPC, principais avanços e conquistas. Não, essa reforma do Código completando 10 anos teve grandes avanços. Não só para a questão da advocacia, uma maior segurança a esses profissionais essenciais, a nossa prestação de justiça, mas também naquilo que diz respeito ao enfrentamento de demandas que hoje assolam o judiciário, especialmente no que diz respeito às uniformizações de jurisprudência, à segurança jurídica. E eu acho que merece todo esse registro, toda essa comemoração, porque é um contínuo avanço no que diz respeito ao sistema de justiça, a busca de aperfeiçoamento. E as demandas da sociedade vão sempre se atualizando. Como é que chega, o CPC chega a esses 10 anos ainda jovem, podemos dizer, ou já precisa de renovação? O dinamismo social é muito grande, especialmente em função da velocidade tecnológica também, que acelera esse dinamismo. Então nós temos que estar sempre atualizando, sempre verificando e, evidentemente, que o processo legislativo não tem o mesmo time do dinamismo social. E, portanto, cabe ao Poder Judiciário, na sua interpretação, no seu exercício hermenêutico, naquelas questões onde, dentro da moldura legal, cabe inovações, o Judiciário está permanentemente se atualizando para facilitar a entrega do serviço público da jurisdição para o cidadão. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo evento. Muito obrigado. E agora a gente conversa com a doutora Claridê Tafarel, que é vice-presidente da OAB da Seccional Rio Grande do Sul. Doutora, principais conquistas, o que representa o novo Código de Processo Civil, que teve uma grande participação dos advogados gaúchos na definição das suas regras. Bem-vinda. Muito obrigada. De fato, nesse ano em que comemoramos os 10 anos do CPC, nós temos que rememorar esta história que se costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul que tem o DNA da advocacia gaúcha. Eu acrescento que este DNA tem nome e sobrenome, que é Cláudio Lamáquia. Foi daqui sim que partiu talvez as maiores conquistas legislativas
para a advocacia brasileira, né? Dentre elas, o fim da compensação dos honorários, as férias, os prazos em dias úteis, enfim, inúmeras conquistas que realmente fizeram a diferença na vida da advocacia de quem está ali diariamente, né, labutando nos seus escritórios. E é preciso nós fazermos esse reconhecimento sempre para que possamos, lastreado, né, nestas conquistas, almejarmos ainda outras, principalmente agora em tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo. É preciso que estejamos amparados legalmente para a nossa atuação profissional. Certo, obrigada pela entrevista e um bom almoço. Muito obrigada, obrigado sempre por esse espaço que vocês nos proporcionam. A desembargadora Cristiane da Costa Neri, do Tribunal de Justiça Gaúcho, também participa desse evento, vai falar com a gente sobre os 10 anos do CPC, o que representou o novo código e principais conquistas, desafios também de hoje em dia. Então, é um prazer estar aqui nos almoços do IARGS, com vocês sempre presentes, não é? E muito feliz no nosso IARGS de trazer essa temática. Os 10 anos do Código de Processo Civil Brasileiro é um marco histórico no país e trazendo para falar justamente o Cláudio Lamacchia, presidente, né, da OAB Nacional, sempre presidente da nossa OAB também, e uma das pessoas que foi o grande responsável pelos avanços do Código de Processo Civil Brasileiro. Eu recordo, era conselheira da OAB na época e o Cláudio trabalhou muito para que esse Código de Processo avançasse em todos os sentidos, não só em relação aos avanços para as prerrogativas da advocacia, mas para facilitar justamente o sistema judicial brasileiro, não é? Então o Cláudio é realmente a pessoa que tem toda a condição de estar aqui falando sobre esse tema e a quem a gente tem que render as homenagens pela dedicação realmente a esse diploma legal brasileiro, que é tão importante e tão essencial para a garantia do processo, para a garantia dos direitos fundamentais, não é? Para o exercício realmente da cidadania. Então a gente tem que comemorar sim os avanços legais que temos no nosso país e o Cláudio merece essa homenagem também, poder falar um pouquinho sobre toda essa história de luta que ele travou. Legal, vamos acompanhar então, muito obrigada. Eu que agradeço. O doutor Roberto Marrone Neto, aqui ao meu lado, que é diretor adjunto do Departamento Tributário do IARGS, além de coordenador do 12º Congresso de Direito Tributário, que está sendo preparado para setembro, vai conversar com a gente agora, aproveitar para fazer a divulgação desse evento tão importante para o IARGS, né? O que vocês estão programando, o que o público pode esperar? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu faço um convite a todos. Nós estamos no IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, está promovendo já a 12ª edição do Congresso de Direito Tributário, Questões Polêmicas, e traz à tona, nesse momento que vivemos de reforma tributária, assuntos justamente envolvendo essa temática, tópicos que são importantes para a comunidade, não só jurídica, mas também acadêmica, a realidade, as pessoas envolvidas no mercado, porque a reforma tributária hoje traz pontos de convergência e divergência, porque ela muda um sistema que antes era de uma forma e hoje ela vai passar, a partir de 2026 em diante, de uma outra sistemática. Vem muita mudança pela frente, todo mundo precisa se preparar e ajudar a construir também o texto dessa reforma, que ainda não está 100% definido. Essa reforma, ela já está implementada, tá? Ela já está construída, pelo menos no seu arcabouço na Constituição, até porque houve uma emenda constitucional 132, ela instituiu a reforma. Já há uma lei complementar 214 que estabeleceu a linha mestra da reforma, ainda falta uma segunda lei complementar que vai regular o comitê gestor, e aí é mais administrativo e tal, vai dar maiores detalhamentos, mas a reforma ela é real e já está em andamento, digamos assim. Falta alguns contornos, sim, com certeza, ainda temos muito a ser trabalhado. E isso dá, porque a reforma, na verdade, mesmo implementada na sua essência, ela ainda vai demandar muito trabalho dos operadores do direito.
Porque muitas respostas não estão na lei. O direito não se limita à lei. Ele é uma construção jurídica e muitas dessas funções somos nós, advogados, juízes, promotores, procuradores, advogados públicos, privados, vão ter que atuar nesse sentido. Então, o Congresso vai trabalhar bastante, vários pontos sobre isso, mas também não só isso, né? Enfim, processo administrativo tributário, outras questões também sobre o reflexo da reforma como o imposto de transmissão. Então, outras questões vão ser debatidas no nosso Congresso. Em quais dias vai acontecer? 18 e 19 de setembro desse ano, na sede da IAMU, no Centro Histórico de Porto Alegre. Todo mundo convidado, então. Muita coisa a ser discutida, em especial nesse período de transição, né, com uma recente reforma tributária. Ainda todo mundo tomando pé da situação, né, e aprendendo como lidar com as novas regras. Obrigada pela entrevista e sucesso com o evento. Obrigado pela oportunidade. Estão todo mundo convidado. Quem também prestigia essa reunião almoço do IARGS é a doutora Cléia Carpe da Rocha, ela que foi a primeira e até agora a única mulher a presidir a OAB do Rio Grande do Sul. Doutora, o que representou o novo Código Civil que hoje completa, nesse ano de 2025, completa 10 anos? O Código de Processo Civil tem o DNA, a força extraordinária do nosso grande sempre comandante Cláudio Lamáquia, que já no período, nos 2 mandatos como presidente seccional e posteriormente como vice-presidente nacional e presidente nacional do Conselho Federal, tem esse DNA das grandes conquistas para o exercício da advocacia. Isto é muito importante, e mais ainda, para o exercício da advogada, para possibilitar o exercício profissional da advogada gaúcha e brasileira. Então, neste almoço, propiciado pelo Instituto dos Advogados, pela dinâmica presidente Sulamita, vamos ter a palavra, a voz e a manifestação do sempre presidente Cláudio Lamáquia, que trouxe para a advocacia brasileira as grandes conquistas necessárias ao real exercício profissional da advocacia brasileira e principalmente esse espírito gaúcho de Leonardo Lamáquia, agora o presidente da nossa seccional, conduzindo com vigor, com sabedoria e inteligência na continuidade do que foi Cláudio Lamáquia. Obrigada pela entrevista, bom almoço. Muito agradecida e sempre honrada no programa Momento Jurídico, há quanto tempo, né? Eu sempre digo, vamos deixar para os mais jovens, para as mais jovens nesta luta. Nós tivemos aqui momentos maravilhosos, até da nossa campanha, das campanhas vitoriosas da nossa seccional da OAB. Sempre importante revisitar a história e aprender com toda essa experiência. Obrigada. Obrigada. Agora a gente conversa com o desembargador Davi Medina, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desembargador, qual a importância, né, do novo CPC? O que ele mudou depois da implementação dessas novas regras e como chega aos 10 anos? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigado, alegria de estar aqui nesse almoço do IARGS, né, tradicional, com essa palestra do Dr. Cláudio Lamáquia, muito importante sobre o Código de Processo Civil, que tem uma importância que ela é muito maior do que o próprio processo civil brasileiro, porque o Código de Processo Civil é uma referência para outros ramos do direito e essas alterações certamente elas vão repercutir muito além do próprio processo civil. E depois de 10 anos, a gente pode dizer que o código ainda está bastante atualizado? Quais são os principais desafios que as novas tecnologias têm imposto, inteligência artificial, por exemplo? Na verdade, assim, a legislação ela precisa sempre ser revista, né? Mas não necessariamente com alterações legislativas, ela acaba sendo revista a partir das interpretações que nós, nos tribunais, fazemos das legislações. Isso garante que o direito ele esteja sempre dentro desse processo dinâmico que a sociedade exige. Muito obrigada pela entrevista, então. Vamos acompanhar o evento que está começando. Eu que agradeço. Esse foi o programa Momento Jurídico, hoje falando sobre os 10 anos do CPC e as conquistas da advocacia, tema da reunião almoço do IARGS, aqui no Clube Leopoldina Juvenil. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima.